Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É fato que durante muito tempo a militância do PT, estimulada pelo senhor, dessa militância foi muito agressiva com quem pensava diferente. E não só na internet, nas ruas também. Candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. Você já foi em campo de futebol? É nós e eles. Quem inventou o nós contra eles? Quem faz questão de nos dividir com um papinho mole de união, fraternidade e solidariedade? Homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais? Tem que ver isso, Lula. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Quem inventou esse negócio de nós contra eles, estigmatizando os adversários, com maior desonestidade, violência e truculência na política brasileira, não foi o Bolsonaro. Todo mundo no Brasil, Lula, sabe o que é que você fez de desonesto, de cruel, de mentiroso, de odiento que o PT fez com sua ordem, enquanto ele faz essa conversa mole de Lulinha, paz e amor, financia o gabinete de ódio mais picareta, mais desonesto de toda a história do Brasil. Portanto, Lula, você pode enganar aí algumas pessoas, mas este aqui que lhe conhece de perto... Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história, pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. O pobre é um número, às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia, pobre é utilizado como se fosse papel higiênico. Tem uma baita de uma utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. Você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Sou fã ardoroso da Revolução Cubana. Acho que foi um marco extraordinário no nosso continente. Tienen que sacar la comida de la basura. Y tenemos hambre. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir assim. Acontecendo em Cuba de tão especial. Houve uma passeata em Cuba. Mas, presidente, peraí, então, tem faixas lá pedindo o fim da ditadura nos protestos. Eu vou chegar lá, gente, eu cansei de ver faixa aqui, fora Lula, fim da Dilma, fim do PT, eu cansei de ver faixa. 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu, porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Eu pensava muito grande na minha relação com a China. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica. A China é um exemplo para o mundo. Nunca
antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Em minhas mãos, manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos. Você veja, Jesus Cristo era um homem 5 bilhões de vezes mais importante que eu. Entretanto, o povo preferiu faltar um ladrão, chamado Barrabás. O que nós estamos vivendo no país é mais ou menos isso. Acertou, miserável. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Por que o combate à corrupção deu certo? Primeiro porque no nosso tempo de governo a gente criou uma coisa chamada Portal da Transparência. Isso é uma mentira que ele vive repetindo e é importante sempre ressaltar. Não foi graças às leis ou instrumentos de fiscalização e controle que a corrupção foi descoberta no seu governo Lula. Foi porque os escândalos existiram. Foi porque a corrupção existiu. Foi porque o desvio existiu. Foi porque você teve desvio em Correio, desvio na Petrobras, você teve o sítio, você teve triplex, você teve cartel de empreiteira, você teve dólar na cueca. É por isso que você teve escândalo sendo descoberto no seu governo. Jean Willis, essa figura brilhante que se exilou em Cuba. Ah não, se exilou em Paris, né? Claro, tá sofrendo muito lá, né? Eu quero saber, a curiosidade, né? Ele disse que volta pro Brasil pra reconstruir o Brasil. Muito bem, com quem você vai reconstruir o Brasil com o Lula, Jean Willis? Com a Odebrecht, com a OAS, com a Andrade Gutierrez? Qual que é a empreiteira e qual que é o cartel que vocês vão escolher da vez? Qual que vai ser a base do governo de vocês? Vocês vão passar 1% pro PP, 1% pro MDB, como vocês sempre fizeram? Como é que vai ser esse negócio? O Brasil elege um cara desse, sem nem sequer obrigá-lo a se explicar, nós não teremos mais nem a menor moral nessa geração para ensinar para a juventude, para os nossos filhos, para o nosso neto, que o crime não compensa. É verdade. Nós estaremos ensinando para todo mundo que o crime compensa. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido.